vamos conversar com a advogada, professora universitária, escritora e anticandidata ao Supremo Tribunal Federal, Soraya Mendes. Bom dia, Soraya. Acho que está no mudo, Bom, Soraya. bom dia, Glauco. Bom dia a todos, bom dia a todas. Soraya, eu queria primeiro que você começasse falando a respeito de como nasceu a ideia da anticandidatura, que é uma iniciativa que faz parte de uma campanha envolvendo muitos movimentos e entidades importantes da sociedade civil. Glauco, para que a gente comece a entender a dimensão dessa campanha hoje e da abrangência dela na sociedade civil, o primeiro lugar de onde ela surge é realmente da esfera pública jurídica, a partir das suas forças democráticas. Então, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a Associação de Juízes para a Democracia, o coletivo de defensoras e defensores públicos para a democracia também, o Policiais Antifascistas, o Transforma MP, o IPEATRA, além de outras entidades, tais como a ADJC, Associação de Advogadas e Advogados para a Justiça, Cidadania e Democracia, se reuniram e entenderam a necessidade de fazer não só um contraponto, mas uma discussão a profundo a respeito dos critérios que são utilizados e do mecanismo mesmo que é utilizado para a nomeação de ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal. A partir daí, nós tivemos um acréscimo de praticamente toda a sociedade civil a partir das suas representações, porque hoje são mais de 130 entidades, organizações, movimentos, alguns deles históricos na luta democrática no nosso país, tal como a UNE, tal como a Associação Brasileira de Imprensa, tal como o Movimento Negro Unificado, além de outras organizações que vieram no ensejo da luta democrática, da luta pela construção da democracia após 1988, como, por exemplo, a BGLT, o coletivo de discussão a respeito dos direitos e participação das mulheres. Nós tivemos, portanto, uma construção que é uma construção que congrega desde organizações já de muito tempo na discussão democrática, pela reabertura democrática, mas também tivemos a adesão de entidades tais como a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a Coordenação Nacional de Comunidades Quilombolas, ou seja, nós tivemos a oportunidade de agregar nessa campanha uma discussão, agregar nesta campanha entidades, movimentos, organizações que dão ensejo a uma discussão muito ampla na sociedade a respeito da necessidade de se discutir profundamente uma nomeação ao cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal. Agora, Soraya, em relação justamente a esses critérios de escolha para ministros do Supremo Tribunal Federal, o modelo brasileiro ele é inspirado no modelo dos Estados Unidos, em que o presidente faz a indicação, o Senado ratifica ou não, que na prática vira um processo meramente formal, porque a última vez que o Senado brasileiro, por exemplo, rejeitou uma escolha foi no governo de Floriano Peixoto. É necessário repensar a forma de escolha ou a questão relativa a isso é algo extemporâneo, mais relacionado a um chefe de Estado, no caso Jair Bolsonaro, que não respeita os requisitos básicos elencados na Constituição para indicações ao STF? Não, é necessário sim repensar, Glauco. Essa anticandidatura, as anticandidaturas, historicamente, são instrumentos de protesto, são instrumentos utilizados para os fins de marcar a inconformidade em períodos em que se mostra a ascensão do arbítrio ou a existência propriamente do arbítrio, né? Uma das anticandidaturas mais emblemáticas que a história brasileira registrou foi a do próprio já falecido deputado Ulisses Guimarães,
em 1973. Agora, por um outro lado, este momento específico, além de marcar o lugar do protesto, o lugar da contrariedade, a tentativa de destruição das próprias instituições democráticas, e dentre elas, de uma forma preponderante, está o Supremo Tribunal Federal, porque está na pauta do dia, normalmente, dos ataques que são desferidos contra as instituições democráticas, está também uma rediscussão a respeito do que significa a ocupação de um lugar no Supremo Tribunal Federal, menos por quem indica, mas mais pela razão de ser e pela substância do próprio ato. Isso é o que a gente vai chamar de democracia substantiva. Isso é superar o mero cumprimento de formalidades. A Constituição determina que haja uma indicação de parte do presidente da República, que esta indicação cumpra requisitos que são requisitos ditos em relação à ilibada conduta, ao notório saber jurídico e à idade mínima e máxima. Por um outro lado, compete ao Senado Federal a sabatina e a aprovação desse nome. Esses são requisitos de natureza formal. Agora, mais do que isso, e nós temos exemplos que já são bem interessantes para nós, até porque são muito próximos, tal como em 2003 o decreto na Argentina, a partir de uma outra concepção democrática, que é uma concepção democrática, como eu dizia, substancial, que traz um debate a partir, sim, das referências da própria sociedade. Ou seja, uma construção que possibilite a sociedade civil participar e que possibilite que esta pessoa que vá ocupar um cargo em um órgão máximo do Poder Judiciário seja alguém que cumpra os requisitos formais, mas que esteja devidamente avalizada pelas forças democráticas na medida em que se compromete com a ordem democrática e com o Estado democrático de direito. Então, isso é uma reformulação ou uma forma de fazer que impõe, sim, uma modificação na nossa cultura jurídica, na maneira como nós percebemos a importância de um lugar como esse, que é o Supremo Tribunal Federal. Agora, em relação justamente a essa falta de conexão com a sociedade, nós temos hoje a composição do Supremo Tribunal Federal, tem a presença de mulheres, mas em minoria. A primeira ministra, nós só fomos ter ali no final do ano 2000, a ex-ministra Ellen Grace, e, por exemplo, hoje não temos negros no Supremo Tribunal Federal. Como é que você vê essa falta de representatividade, não só ali na Suprema Corte, mas também em diversos tribunais pelo Brasil, onde a gente vê uma composição bastante similar, onde predominam os homens brancos, inclusive a maioria já em idade avançada? Pois é, Glauco, essa é uma outra questão que essa discussão toda que a anticandidatura trouxe, que esta anticandidatura trouxe, é o fato de que, além de sermos minoritárias na corte, como mulheres, nunca houve uma mulher negra ocupando um cargo de ministra na nossa corte, no Supremo Tribunal Federal. Então, esse é também um dos nortes desta campanha. Ou seja, quando eu recebi o convite de parte destas organizações que citei de início, a AJD, a ABJD, o Transforma MP, o IPEATRA, uma das questões que estava muito posta é que a representatividade democrática importa. Ou seja, nós estamos colocando aqui uma candidatura que é uma candidatura de uma jurista que cumpre, como eu disse anteriormente, os requisitos formais que estão estabelecidos no texto constitucional, mas que, para além desses requisitos formais, tem substancialmente o compromisso com a Constituição, o compromisso com a ordem democrática e é representativa de mulheres negras, de uma camada da sociedade brasileira que não tem espaço e nunca teve espaço neste tribunal. Portanto, isto é de fundamental importância. Nós não podemos deixar de
considerar que representatividade importa e importa sim. A falar dos Estados Unidos, como você dizia anteriormente, na sua outra pergunta e utilizando para fins de um outro exemplo, mas é de se lembrar tanto da juíza Sotomayor, quanto antes ainda mesmo da juíza Ginsburg. Ou seja, a necessidade de que nós tenhamos na corte representações que são representações não só físicas, fenotípicas, mas que são representações de epistemologias, de compreensões do direito que surgem a partir dos discursos que foram historicamente colocados à margem. E com isso, como cientista, afirmo que não estamos colocando posições que sejam particulares ou que sejam tendentes a responder somente demandas identitárias, mas estamos dizendo que isso inaugura no direito verdadeiramente a base do pluralismo, verdadeiramente a base das discussões que surgem nas diversas esferas públicas, da esfera pública LGBTIQIA+, da esfera pública do movimento feminista, da esfera pública dos movimentos negros, da esfera pública dos povos indígenas, ou seja, isso inaugura formas de fazer e compreender o direito que são capazes de contribuir para que nós tenhamos cada vez mais um direito que trate de direitos. Parece uma contradição, mas o direito, ao longo da história, constrói-se como um lugar refratário a direitos. E quando nós trazemos uma candidatura como essa, nós trazemos para o debate a discussão a respeito de direitos. Não de uma forma sectária, não de uma forma, entre aspas, ideologizada, mas de uma forma científica, complexa, que demanda, sim, um repensar de práticas, de formas de interpretação, de estruturas mesmo, que não se tem, nas quais não se tem, como você citou, a presença destas grandes camadas que compõem as chamadas, aspas, minorias. Portanto, é fundamental que nós pensemos que não só somos, como mulheres, minoria na corte, mas somos, como mulheres negras, alguém que nunca esteve na corte. E isso traz uma discussão que é muito profunda em termos democráticos e em termos de concepção do próprio direito. Existe esse reflexo da falta de representatividade e também tem reflexos na outra ponta, Soraya, porque quando a gente vê, por exemplo, a questão penal no nosso sistema de justiça, e aí indo desde a polícia, passando pelo Ministério Público e chegando no próprio judiciário, existe uma seletividade muito grande. A justiça na área penal só alcança, na prática, pretos e pobres que acabam sendo encarcerados no Brasil, gerando o que a gente tem hoje, a terceira maior população carcerária do mundo. Como resolver esse problema da seletividade da nossa justiça penal e dessa própria cultura que existe de encarceramento no Brasil, Soraya? Bem, agora você chamou uma discussão que está muito dentro da minha seara de discussão, como criminóloga que sou, como jurista que lida com as ciências criminais e muito especialmente a dogmática penal. Esse tema é um tema muito caro para mim. E todas as colocações que você fez são as colocações de base para uma nova compreensão do funcionamento mesmo do sistema de justiça. Ou seja, nós precisamos de uma reformulação geral em termos de política criminal. Nós precisamos disso, nós precisamos compreender tudo o que você acabou de colocar, ou seja, a existência da seletividade, a existência de processos de criminalização primária que vem do próprio parlamento com a marca já da seletividade, de processos de criminalização secundária, das quais o Poder Judiciário é partícipe, sim, por uma cultura jurídica impulsionada, claro, por uma cultura maior de segregação, de perseguição a grupos específicos e notadamente pretos pobres,
no nosso país. Nós temos uma população carcerária, como você disse, que se coloca num ranking mundial em terceiro lugar, mas também é importante que se diga que esta população carcerária imensa é de pretos e pobres, e estes dados não são dados que surgem da vontade ou da disposição ideológica de quem quer que seja, são dados concretos, são números que mostram que a população carcerária de homens é de homens pretos, pardos, semi-alfabetizados, entre 18 e 24 anos, e que tem, na sua maioria, condenações ou que ainda estão em cumprimento de prisão provisória, especialmente da prisão preventiva, por crimes contra o patrimônio e por tráfico de drogas. E que, no caso das mulheres, além de pretas, pobres, também semi-alfabetizadas, também nesta faixa entre 18 e 24 anos, são mães de mais de 2 filhos e, neste caso, de uma forma maciça, encarcerada pela política de drogas existente no nosso país. 70% da população carcerária feminina está, destas mães de mais de 2 filhos, muitas mães adolescentes, uma população marcada pela criminalização, pelo tráfico de drogas. Então, como resolver necessita, obviamente, de uma concertação, de uma discussão ampla que envolva legislativo, executivo e judiciário. Mas, da parte do judiciário, com certeza, o que nos falta é pensar, como atores e atrizes do sistema de justiça criminal, qual é a nossa responsabilidade em relação a este processo como um todo, na medida em que, agora sim, de parte do Supremo Tribunal Federal, já foram traçadas linhas que determinam a necessidade de diminuição desta população carcerária, ainda que de forma inicial, como, por exemplo, o Instituto, com a utilização, por exemplo, do Instituto da Audiência de Custódia e de outros mecanismos que sejam descarcerizadores. Então, me parece que precisamos, todos e todas, no âmbito do sistema de justiça, estarmos comprometidos com instrumentos que sejam descarcerizadores, mas que sejam descarcerizadores não de uma forma também a violar direitos e garantias fundamentais. Mas essa já é uma outra história, abriria aqui com certeza uma outra entrevista com muitas outras perguntas que talvez você quisesse fazer a respeito disso. Mas já fica aqui então o convite, Soraya, para você voltar ao nosso programa para falar a respeito disso, que é um problema muito sério, que nem sempre é abordado da forma devida, inclusive pelas nossas instâncias político-partidárias e mesmo pelos movimentos. Queria agradecer demais sua participação aqui, Soraya, e volte mais vezes. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada a você, muito obrigada a todos, todas e todes que nos acompanharam nessa manhã. A gente que agradece. Conversamos aqui com a advogada, professora universitária, escritora e anticandidata ao STF, Soraya Mendes. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.